Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação e expressão. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual poema. O que é um poema? Poema é um nome genérico de toda composição literária com intenção poética. Geralmente, os poemas eles são composições em verso, utilizado para expressar sentimentos ou emoção de uma figura idealizada dentro desse texto que nós chamamos de eu lírico ou chamamos de sujeito poético. Então, a origem do nome poesia, é de origem grega. Lá em grego é escrito poiesis, de poieion, que significa criar, no sentido de imaginar. Então, os poemas ele vai te levar para um mundo imaginário. E aí ele vai fazer uso de diversos recursos para que possa criar todo esse universo imaginário. A poesia ela é essencialmente lírica, ou seja, subjetiva. Ela vai trabalhar os nossos sentimentos, amor, amizade, solidão, sofrimento. E a poesia ela pode se apresentar, a poesia, o poema pode se apresentar estruturalmente em verso ou prosa. Então observe o poema. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, e ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além do. Observe que aqui eu tenho uma composição poética, nós podemos encontrar alguns elementos que são típicos da estrutura desse texto. Um que nós vamos chamar de verso. O que é o verso? É cada linha do poema, nós chamamos de verso. E os versos eles são organizados em estrofes. Daí nós temos estrofe com apenas um verso, chamada de monóstico, com 2 versos, dístico, com 3 versos, terceto. E nós temos também uma característica muito marcante nos poemas, que são as rimas, que nós falaremos no segundo vídeo. Prosa e verso. Vamos distinguir o que é prosa e o que é verso. Nós podemos encontrar poemas escritos em prosa, ou seja, é quando o poema ele vai ser escrito, a estrutura dele vai ser escrita em forma de parágrafo e daí ele vai respeitar os sinais de pontuação, a margem da linha, ou seja, eu vou ter um poema porque o conteúdo é subjetivo, é lírico, porém ele vai obedecer às normas gramaticais, ser escrito em forma de texto, formatado em parágrafos. Mas a forma mais tradicional e mais habitual que nós vemos os poemas, encontramos os poemas, é escrito em verso. Daí é uma linha embaixo da outra e o poeta ele vai ter o que nós chamamos de licença poética, ou seja, ele não precisa pontuar, a linha ele pode ultrapassar as margens, ele pode colocar a quantidade de palavras que ele quiser e o texto dele foi estruturado em versos. Alguns sentidos. Ao ler e interpretar textos poéticos, nós temos que saber que a linguagem é utilizada em 2 sentidos, no sentido denotativo e no sentido conotativo. O que nos interessa é o sentido conotativo. Por quê? Porque é a característica principal dos poemas. Os poemas eles vão utilizar o sentido figurado, que ele é decorrente não só do contexto em que a palavra é empregada, mas como também o leitor ele vai precisar interpretar, apoiando na sua experiência de vida e no seu repertório. É o que nós chamamos de intertextualidade, para que ele possa fazer essas leituras. Então observe que o sentido conotativo encontrado, predominante no poema, ele vai se sobrepor ao sentido denotativo, mas um não exclui o outro. Eles se complementam. Então, todo poema ele exige do leitor um esforço interpretativo para que você possa penetrar no universo do poeta, do autor, e daí identificar as sutilezas da linguagem utilizada por esse poeta. É necessário também que você tenha um repertório, que você tenha conhecimento de mundo, e aí você vai fazer uso da intertextualidade. Os poemas eles vão utilizar a função expressiva, a linguagem conotativa, e aí o poeta ele vai fazer uso de alguns recursos estéticos, ritmo, rima, que nós vamos ver adiante. E fazer uso principalmente da subjetividade. Qual a finalidade de um poema? Eu leio um poema quando eu quero, eu faço um poema quando eu quero expressar ou verificar sentimentos, quando eu quero emocionar ou me emocionar, ou quando eu quero entreter alguém.
Qual o veículo de comunicação? Onde eu posso encontrar poemas? Livros, jornais, revistas, sites da internet. E os temas? Quais são os temas abordados nos poemas? São os assuntos mais variados possíveis. A estrutura, nós já vimos que nós podemos ter poemas que são organizados em versos, e esses versos organizados em estrofes, que é o modo tradicional de se fazer poema. A linguagem ela é expressiva, figurativa, ela é pessoal, porque ela depende muito do poeta, da subjetividade do poeta, e ela é usada de acordo com a norma padrão. E aí ele vai fazer uso de alguns recursos sonoros para construir algumas repetições, rimas, ritmos. Tá? Então trabalhar a poesia é aprender a olhar e sentir o mundo. A poesia ela tem algumas funções. Ela tem a função cognitiva, que é a função de alimentar o espírito de conhecimento. Ela também tem a função social, política, ideológica. Você tem poemas que vai tratar de temas sociais, políticos também. Ela tem a função catártica, que é aquela função que vai mexer com o nosso interior, com os nossos sentimentos. Os poemas têm a função lúdica. As mães de vocês cantavam canções de niná, são poemas para entreter vocês. E a função estética, que é aquela função onde vai recriar a realidade através de um determinado poema. Então, desde cedo, desde a nossa infância, nós somos permeados, envolvidos por poemas. A poesia é a arte de compor versos em que as palavras são combinadas de forma que vão surgir imagens verbais através de efeitos sonoros. E para isso ela vai se valer de alguns recursos, que são as características do poema. E às vezes o aluno ele não sabe diferenciar o que é poema e o que é poesia. Nesse momento, vamos tentar fazer essa diferenciação. O poema ele é um texto marcado por recursos sonoros e rítmicos. Geralmente, o poema permite múltiplas leituras, e a organização dele sugere ao leitor a associação de palavras ou expressões que elas vão ser posicionadas estrategicamente pelo poeta. A poesia ela está presente no poema, assim como em outras obras de arte. Então, o poema ele é a organização, a estrutura, a forma como o texto se apresenta. A poesia é toda essa carga de sentimento que envolve o eu lírico dentro do poema. Observe que alguns autores consagrados, alguns poetas brasileiros, eles tentaram conceituar poema. O José Paulo Paes diz o seguinte: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brincam com ela, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes. Poética. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é um poeta, um homem que trabalha com o poema, com o suor do seu rosto, um homem que tem fome como qualquer outro homem. Então perceba aí que os poetas eles tentam conceituar o que é, usando a poesia para conceituar o que é uma poesia. A poesia ela tem a ver com tudo. O Elias José diz o seguinte: a poesia tem tudo a ver com tua dor e alegria, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutas. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. E assim o Elias José ele define o que é poesia. A poesia é essa carga de sentimentalidade, enquanto o poema é o texto estruturado em versos e estrofes. A poesia ela está em toda parte, como foi dito o poema, enquanto o poema é a parte estrutural. Então, onde nós podemos encontrar a poesia? Em tudo, como foi dito. Na publicidade, ela faz muito uso dos recursos da poesia. Nós podemos encontrar numa pintura. Observe a pintura aí do artista Salvador Dalí, o espanhol Salvador Dalí. Então você consegue ver poesia aí.
na fotografia, observe o espaço, né? Você olha no primeiro momento, a cor da pintura te lembra o quê? Solidão. Então observe que na fotografia aí nós conseguimos encontrar poesia. Na rua, na natureza, observe a beleza desse local, né? Nós conseguimos também encontrar poesia na música, principalmente na música, a expressão. Musicar um poema é você acentuar-lhe as emoções, reforçando o quê? O ritmo. Na infância, né? É um dos períodos da nossa vida onde a poesia está presente a todo momento. Nas palavras, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. E assim nós chegamos ao nosso já tradicional mapa conceitual. Poema. Poema é um gênero textual onde ele tem algumas intenções principais, que é encantar, despertar sentimentos, causar incômodo, provocar. Tipo de leitor. Para que leitor se destina o poema? Qualquer pessoa que se interessa pelo gênero ou pela temática abordada nele. Quais são as esferas de circulação desse gênero textual? É mais comum nós encontrarmos em livro, mas é possível encontrar em outros meios, como jornais, revistas, sites de internet. E como esse texto é organizado? Ele é escrito em versos, mas ele também pode ser escrito em prosa. Ele pode possuir rimas ou ele pode não ter rimas. A linguagem poética, ela pode fazer uso da linguagem mais formal ou mais próxima do cotidiano. E vai haver sempre a presença da subjetividade, das figuras de linguagem. E assim nós chegamos ao final de mais uma videoaula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.